Só? A primeira vez que aconteceu, ela estava no México com ele. Zé, vai ficar tudo bem. Eu acho. Jean, o que foi? O que aconteceu? Eu tenho mentido pra vocês por muito tempo. Porque eu não queria que nada acontecesse com vocês. O que quer que seja. Precisa. Estamos aqui. Vem cá. Tá tudo bem. No 3 de outubro, antes da gente ir pro México, aconteceu uma coisa. E havia essas pessoas de outro planeta falando comigo. De outro planeta? Você quer dizer alienígenas? Alienígena. Eles disseram que eu era uma delas. Que precisavam da minha ajuda para salvar o povo deles. Como? Eles me disseram que eu tinha que ter um bebê. E eu tenho tentado.
disso é culpa sua. Jen, Vocês podem me perdoar, por favor. cometemos todos os erros do mundo. Você não fez nada de errado. Você pode nos contar qualquer coisa. Nunca vamos deixar de te amar. Nunca. Tá tudo bem. Ah, meu bebê. Muito bem. Ai, eu não tô conseguindo encontrar essas botas azuis. Uau! O que eu posso dizer? Olha, na mosca. Sim, eu consigo. Uau! Eu atendo, já fiz minha parte do quebra-cabeça. Interessante, eu vou gostar. Alô, Robert? Adore. Como é bom ouvir a sua voz. Eu consegui fazer. Peraí. Olha só, encontrei outro. Won't somebody please help me with my misery? Can somebody see what this world has done to me? Now I know, now I say. I'll say that no matter where I go, I'll always see your face. Não me erra. Somebody please help me in my misery. Can somebody see what this world has done to me? Now I know, now I say, I'll say that no matter where you go, you'll always see my face. Ao longo das décadas de 1980 e 90, Robert Bushtold continuou tentando entrar em contato com Jen. Ela o ignorou. Bushtold continuou mirando em outras crianças. Em 2003, Jen disse a Marianne que estava pronta para compartilhar sua história. Marianne publicou um livro, Inocência Roubada, sobre a verdade da experiência de Jen com Robert Bushtold e a dela própria. Em 2004, Jen enfrentou Bushtold no tribunal. O meu objetivo, Sr. Bushtold, é educar o público sobre predadores como você. Esse é meu objetivo. Ah, eu entendo. Eu espero que entenda. Eu espero que sim. Eu não acredito que você consiga olhar nos meus olhos. Você não tem alma. Já sinto muito que você se sinta assim. Gostaria de pedir desculpas publicamente a você por toda a dor que eu te causei. Se você quiser pedir desculpa, então você deve se levantar, contar a verdade e cumprir a sua pena na prisão, Sr. Bushtold. Ele se suicidou pouco depois.
Em 2006, Marianne ajudou a aprovar uma lei eliminando o prazo de prescrição para vítimas de abuso sexual em Idaho. 42 anos depois do ocorrido, Bob finalmente contou a Marianne sobre sua experiência sexual com Burstall. Eles permaneceram casados até a morte de Bob em 2018. Em 2022, Jen criou a Fundação Jen Brogan como recurso para sobreviventes de assédio sexual e suas famílias. Hoje, Jen e Marianne vivem juntas em Utah. A Jen ainda ama doar. Embora este programa seja baseado em eventos reais, certas partes foram ficcionalizadas apenas para fins dramáticos e não têm o intuito de refletir nenhuma pessoa ou entidade real. Acredita nisso? Os moradores, então, Não, nem venha atrapalhar o vídeo. atingiu a Vanessa quando a gente abriu a porta pra motorista pra dar um sacode nele. Falou, você tá louco? Não tinha ninguém no carro. E aí eles começam a investigar e descobrem o que aconteceu. Você é tão O motorista do carro estava na parte de cima da rua. Não venha atrapalhar o vídeo. Quando ele sofreu uma emboscada, Uhum. um assalto, uma tentativa de execução, pra se salvar, Mas eu já gravei 2 vídeos nesse celular. e o carro desceu. Imagens, por favor. O mesmo carro que ganhou velocidade e matou Vanessa. Agora a polícia investiga 2 casos. O caso Vanessa e o caso deste homem que foi atacado por criminosos. Renata Araújo está me chamando por mais informações desse caso intrigante. Oi, Renata, você? Olá para você e a todos que estão nos acompanhando. Foram 2 situações em um único local. Houve um homicídio e também um atropelamento. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da noite. Inicialmente, um homem identificado como Vinícius José dos Santos Silva, de 21 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele estava dirigindo um carro quando foi atingido. Testemunhas contam que Vinícius tentou fugir abandonando o carro em movimento. O carro desceu a rua, que inclusive é uma ladeira, desgovernado, e atropelou Vanessa Maria da Silva Martins, de 43 anos. Vanessa foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada inicialmente para a UPA de Lagoa Encantada, mas por causa da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital da Restauração. Mas infelizmente ela faleceu. Nós conversamos com Valéria, irmã de Vanessa, que estava perto do local em que Vanessa foi atropelada. Veja o que ela disse. Ela ia guardar o material na casa dela, que funcionava como nosso ateliê de decoração de festa. Quando houve os disparos, e então eu estava na rua. Eu achei que ela ia entrar, né? Ela estava no portão, abrindo o portão para poder guardar as coisas. Mas ela teve um impulso de sair correndo. Quando ela saiu correndo, a vítima, que tinha sido alvejada dentro do carro, abandonou o veículo na tentativa de fugir dos disparos e o veículo desceu desgovernado e atingiu ela. Vanessa era uma pessoa muito conhecida na localidade, porque ela tinha uma empresa de decoração de festas e eventos e também participava de vários projetos sociais. Ela era casada e deixou 2 filhas, uma de 13 e outra de 10 anos de idade. Ela era uma pessoa
que tinha um amor extremo ao próximo. Toda a vida dela ela dedicou ao próximo. Ela trabalhou em várias ONGs, ela trabalhava com mulheres, ensinava artesanato para que essas mulheres saíssem da depressão. Todas as mensagens que a gente recebeu da família foi só demonstrando a pessoa maravilhosa que ela era. O legado que deixa é que ela era uma pessoa boa, de coração, nunca me deu problema nenhum. Era evangélica desde pequeno, era curso de recursos humanos, mas a paixão dela era a arte. E é uma coisa que não é da minha filha de volta. Estou perdendo uma grande filha, não é? Como ela disse, na hora que ela estava morrendo, as últimas palavras foi, disse o marido dela, a gente se ama, eu não tenho muitas coisas para viver junto. Ela disse não. Hoje Jesus está me chamando, eu vou ter que ir. Já pedi a Deus, pediu a Deus, orou, pediu a Deus pela filha dela, e aí venceu, foi jogado. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que abriu um inquérito para investigar esse caso e as diligências vão seguir até a elucidação completa do fato. Eu volto contigo no estúdio. Se for verdade o que aconteceu, nós estamos diante de uma fatalidade. O cara ia morrer, ele pulou do carro, não imaginava que lá embaixo, no final da rua, uma pessoa ia ser atropelada. A pessoa estava tentando escapar da morte. Se a história é real, nós estamos diante de uma fatalidade. Mas se não, tem que ser bem investigado. Vai ser super bem investigado. Agora, será que ninguém não tinha testemunha para ver na hora? Depois, quando ela foi atropelada e o carro parou, ninguém. Sim, a família saiu, mas tem alguém mais que tenha visto o carro? Porque quando chegaram próximo, o carro estava trancado, não tinha ninguém dentro do carro. A investigação vai saber se foi se foi uma mentira, é uma encenação, é uma criatividade incrível de quem participou e praticou a morte dessa senhora. Do contrário, ele pode ter razão, mas tem que ser muito bem investigado. Olha, corta para o nosso motorista, por favor, lá em Osasco. A gente está muito perto da casa. Olha só, nós estamos muito perto da casa que corre o risco de derrapar. Eu vou pedir pro Moisés colocar a imagem do nosso helicóptero, imagem de mais cedo, só para as pessoas perceberem. Ó, essa imagem ao vivo dá para ver. Ó. O pessoal está trabalhando, estão tapando o buraco. Uma obra que virou cratera, e a cratera acabou fazendo uma movimentação de terra, e essa casa primeira e outras três no total, correm risco de desabar. Isso é Osasco, tá? Osasco, na Grande São Paulo. Só que a nossa equipe conseguiu se aproximar da casa. Muito cuidado, Marcos, pede muito cuidado para a nossa equipe, porque a gente está muito perto de onde essa casa pode se movimentar. Essa casa da esquina, esse sobrado aí, ó, ele é colado com mais duas casas, ó. E são as três que estão interditadas e as famílias foram retiradas, né, Marcos? Osasco, Roxidale, região metropolitana aqui de São Paulo, as casas foram interditadas e também os moradores retirados do local, Gotino. E segue ali o trabalho, né, estão tapando, cobrindo esse buraco, essa cratera, um buraco realmente muito grande. E o Nivaldinho está trazendo para a gente essas imagens por terra. E o Gotino deu para perceber realmente que as rachaduras, as trincas estão bem acentuadas, são fendas realmente. Essas casas, pelo que a gente está vendo, não são da Defesa Civil, né, Gotino, mas estão condenadas pelo risco, né? Então, por isso, os moradores já foram retirados. E ali todo o cuidado, inclusive, por parte dos técnicos que trabalham para cobrir esse buraco, porque aproximar ali é realmente uma situação perigosa, é de um risco tremendo. Essa imagem que o Nivaldo está trazendo para a gente, ele não está lá na frente, digamos, no ponto crítico, né? Ele está mais recuado, mas dá para a gente ter realmente uma real noção da situação neste momento no local com essas casas atingidas. Né, Gotino? Olha só, olha ali a fenda que se abriu. E ali, mais adiante, a gente tem essa área dali para frente está isolada, né? O Nivaldo está no ponto anterior ao isolamento, óbvio. Então dá para ver ali realmente a direção desse estrago todo, Gotino. Então vão encher esse buraco, pelo que a gente está vendo, com todas essas pedras, para ver se isso traz uma maior estabilidade para o terreno, Gotinão. Olha, isso tem que acontecer. Vê se a nossa equipe consegue mostrar o poste. Gente, a imagem por cima mostra um poste derrubado. É que a gente está na rua ali. Olha a pontinha dele lá, Gotinho. Isso, olha lá. Ó. O poste foi derrubado, quer dizer, já teve uma movimentação de terra embaixo dessa estrutura, dessa casa.
Então já cedeu, o poste já se movimentou, o poste caiu. Então, existe o risco de desabamento dessas 3 propriedades, por isso a área está isolada e as pessoas já foram retiradas. Nós estão corre. Eu corre, impressionante, o corre está bem pertinho. Eles vão tapar esse buraco e a parte toda de tubulação, né? Eles estão aqui fazendo um trabalho de água ali. Essa imagem do helicóptero do lado direito é uma imagem recuperada de quando a gente chegou no local no começo do Cidade Alerta. Por isso que é sempre importante você chegar mais cedo. A gente começa às 4h30, tá? 4h30 já tem o noticiário da tarde, já tem o jornalismo mais vivo da televisão brasileira. E agora, olha só, a casa continua podendo ceder, podendo desabar. A casa continua interditada, na verdade são 3. As famílias foram retiradas. Diz que vai ter PIX, diz que vai ter aluguel, mas vão colocar as famílias em um lugar seguro. Ok. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: você vai fazer uma obra, cadê o engenheiro para ver o impacto disso? Ah, mas aconteceu uma movimentação. Isso tinha que estar na conta, isso já tinha que estar na programação. Quando você começava a fazer a obra, você tem que ir lá e verificar, né? Nós não somos engenheiros, nós somos jornalistas, mas a gente é coerente. Eu quero saber, vou lá para fazer um buraco, abrir um buraco, quero saber se tem condição de abrir esse buraco ou não, né? Que tipo de fiscalização foi feita? Nós estamos intrometidos, né? A gente fala um pouquinho de cada coisa, a gente fala. Na vez eu gosto de qualquer obra. Isso não está lá. E a experiência? É isso aí. Quantas obras a gente já não acompanhou? Pô, se você vai fazer uma obra colada numa casa, primeira coisa, faz uma estrutura ali para impedir qualquer movimentação. Não pode ter esse risco aí. E essas famílias agora, como é que elas ficam? Eles têm uma máquina lá para abrir tudo sem... Antes verificar exatamente se tem condição ou não. Não, porque a parte simples do terreno por baixo todo está super mole, por causa do corre tudo lá. Tem água, infiltração de água. Olha, tem chovido também, inclusive, né? E o local ali acabou cedendo. Que loucura. E quando a gente chegou, eu não sei se o Moisés vai conseguir recuperar a imagem, quando a gente chegou, já tinha ainda a movimentação de terra. Ou seja, a área corria risco, eles tiveram que tampar rapidamente esse buraco. Continua, olha lá, coloca novamente isso. Desculpa te interromper, Gordinho. Olha ali pro canto baixo, em cima de São Paulo, na palavra São Paulo, isso, tirou, vai cair, olha, viu? Ah, isso! Põe o telão aqui, ó, põe o telão essa imagem. Deixa a tela aqui, Moisés, deixa eu mostrar. O pessoal fala, Gordinho, você tá exagerando. Aqui, ó. Pode colocar a imagem aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Repete a imagem pra mim. Pode repetir a imagem. Aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Está meu dedo aqui, ó. Ó. Você tá vendo? Foi na hora que a gente chegou. Essa casa corria o risco de desabar. E os caras rapidamente trouxeram um monte de pintura de pedras, jogaram lá, falaram, dá uma segurada aí. Vamos fazer uma sutura, vamos fazer uma obra ali para segurar. E amanhã de manhã eles vão fazer uma encosta ali para ver o que eles vão fazer. Bom, para você está fazendo, você lembra dessa imagem revoltante? Coloca a imagem. O pai caminhando na calçada com os filhos. Aí meteu o pé no peito da menina, na cara da menina. Deu um chute na própria filha, que tem 3 anos de idade. Logo em seguida aparece um senhor do outro lado da rua e ele decidiu chamar a atenção. Falou, você é o pai? Você está maluco, cara? Olha a agressão. O pai, agressor, retrucou esse senhor, não se mete, tá? Minha família eu faço o que eu quiser. Não é assim, não. Aí ele volta a caminhar com os filhos. A mãe das crianças procurou a polícia para denunciar esse homem, o ex-companheiro. Depois de alguns dias de investigação, a polícia localizou o homem e prendeu este pai agressor. Ele disse que agrediu a menina porque ela estava chorando, reclamando. A polícia descobriu que essa não teria sido a primeira vez que o homem agrediu uma criança. Ele já teria agredido um enteado de 5 anos que está ao lado da criança na imagem. Agora nós tivemos acesso ao depoimento desse homem. Ele vai falar. Presta atenção. Arrependimento ou tristeza? O depoimento tem quase 10 minutos de duração e foi feito na delegacia da Polícia Civil de Francisco Beltrão. O pai, de 31 anos, explicou para o delegado o porquê que ele teria chutado a própria filha na cabeça, em plena luz do dia. Estava retornando do mercado, a gente
tinha que comprar umas coisas, eu fui lá, levei eles pra comprar umas coisas pra eles comerem. E do alto de voltar pra casa, ela tava berrando na rua e tal. Eu tinha pedido pra ela parar de ficar berrando e tudo mais. E perdi o controle, não lembro. Eu fui ver depois o vídeo, que nem eu não sabia que tinha esse vídeo. Essa história veio à tona na última semana depois que essas imagens foram divulgadas. O agressor aparece caminhando com a filha de 3 anos e o enteado de 5. Quando ele vira para a menina e dá um chute na cabeça dela, a criança cai no chão. Testemunhas que presenciaram tentaram tirar satisfação sobre o caso. Os 2 homens que aparecem na imagem bateram boca e o suspeito deixou o local acompanhado pelas crianças. Ainda no interrogatório, o agressor foi questionado sobre agressões contra o enteado e foi confrontado com depoimentos de testemunhas. Ele negou. Teve alguma outra situação que o senhor chegou a usar de força física contra o outro filho já? Não. Isso, na verdade, é porque ele caiu do sofá ali, a gente até tinha conversado, eu pedi pra ele parar 5 vezes, que ele tava machucando um gatinho que a gente tem de estimação. E aí eu peguei e pedi pra ele parar e tal, daí quando eu fui falar com ele, ele corre, ele tem o hábito de correr e se jogar no chão. Nesse dia ele pulou do sofá e acabou se acertando na mesa e eu falei pra ele, cara, não precisava ter feito isso. Esse depoimento foi prestado na última quarta-feira, quando o agressor compareceu à delegacia para poder se explicar. Naquele momento, ele foi ouvido e liberado, porque não havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. O mandato foi expedido no dia seguinte e ele foi preso preventivamente. O inquérito foi concluído e agora ele vai responder por agressão, lesão corporal e também por violência doméstica no âmbito familiar. No inquérito, a Polícia Civil aponta também indícios de castigos humilhantes, que se assemelham à tortura. Houve a demonstração dos fatos, tanto relacionados ao chute, um segundo fato ocorrido no dia 2 de julho, em que um filho de 5 anos teria sido agredido em pedaços de madeira em seu rosto, e também uma situação de tortura-castigo, haja vista que esse suspeito supostamente indicava para as crianças que elas ficassem como forma de punição, ajoelhadas em tampinhas PETs, bem como grãos de milho e grãos de feijão. Ele fala que está arrependido, na verdade ele só fala isso porque vazou. Uau! Eu nem sabia que tinha uma câmera ali, mentiroso, né? Mentiroso, porque se ele fosse uma outra pessoa, ele não teria fugido. Ele foi preso na São Francisco Beltrão, ele se mandou, caiu fora achando que não ia ser localizado. Eu acho que agora a polícia tem que botar numa cadeira, tirar a criança dele, fazer com que essa criança nunca mais tenha contato com ele. Porque, ó, a imagem, você acha que você faz isso com o filho teu, e olha, ele chuta a cabeça da menina. Para com isso. Olha, atenção, porque o Dionísio Freitas está me chamando com mais informações de um caso que ganha o Brasil a partir de agora. O Stanley já trouxe essa imagem hoje e agora a gente vai trazer os detalhes. Avenida Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Tem uma loja de carros aqui. Tem uma loja de carros. E deu para ver, ó. Os carros estão parados aqui, alguns estacionados ali dentro. E tem um vendedor mostrando um carro com moto. Quando de repente 2 homens chegam numa moto nessa loja e eles anunciam ali como se fosse um assalto. O cliente que estava comprando o carro é um policial de folga. Ele reage, atira para matar os 2. Ele atira. Ele saca a arma e atira. Na cabeça dele é um assalto. Coloca a imagem, por favor, imagem número 1. Ó. Os 2 rapazes vão chegar de moto. Ó. Parou, perdeu. Pum. O cara já deu 2 tiros, derrubou os 2. Não era assalto, era uma brincadeira de 2 amigos com o dono da loja de carros. Os 2 são baleados e lutam pela vida. Eu tenho outra imagem, outro ângulo. Pode colocar na tela, imagem número 2. Agora do alto da grade aqui, ó, desse teto vazado, ó, da loja. Na verdade é o portão aberto. Ó, foi muito rápido. O policial que estava lá negociando a compra, a venda de um carro, já meteu bala nos 2, ó. E eles estão agora lutando pela vida. O Dionísio está comigo? Ao vivo. Dionísio Freitas, boa noite, meu amigo, meu irmão. Obrigado pelos dias que você ficou aqui com a gente. Você sabe que eu sou seu fã, um dos
dos grandes apresentadores da televisão brasileira, repórter, jornalista, bem informado, obrigado por tudo. Agora, e essa história, hein, meu irmão? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, na verdade, eu estou dentro do seu corpo, sabe disso, minha história passa muito pelo que você me incentivou, pelo tanto que você me incentiva sempre. Bem-vindo de volta, muito bom ter você de volta, e a gente traz essa história que é, para mim, uma das mais chocantes, porque esses dois amigos chegam lá, eu não sei, a polícia inclusive está trabalhando agora, Gutierrez, vale lembrar que a polícia está fazendo um trabalho de levantar mais informações com relação ao que aconteceu aquilo, porque o policial ele reage ao que parece ser uma tentativa de assalto. Ele é um escrivão da Polícia Civil que termina ali naquela situação com perdeu no pé do ouvido, mexendo num carro que estaria sendo negociado, ele reage em uma possível legítima defesa, que é isso que foi registrado inicialmente na delegacia. Mas claro, a polícia quer entender se realmente foi uma brincadeira de mau gosto, e vale dizer até que isso não é uma brincadeira, principalmente no meio de tudo que a gente tem vivido nas ruas de São Paulo, Brasil, mundo afora, numa situação como essa, ou realmente entender se existiria ou não alguma intenção por trás de tudo isso. O que se sabe é que esses dois chegaram ali por volta das 11h50, meio-dia, Avenida Sapopemba, um dos principais endereços da Zona Leste de São Paulo, um local também muito conhecido pela polícia justamente por conta dos crimes cometidos com motos, envolvendo pessoas que usam motos para abordar as vítimas. E foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam praticamente na calçada como essa aqui, fazendo exatamente a verificação desse veículo, quando esses dois rapazes chegam. E curiosamente, a gente já consegue perceber